Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda ao nosso evento Masterclass Gestão de Resultados. Que bom que você tomou uma decisão em favor do teu negócio, em favor da tua carreira, e você está fazendo um investimento, embora o evento seja gratuito, você está fazendo um investimento com a moeda mais preciosa que existe na atualidade. Sabe qual é? O tempo. O tempo é o ativo mais precioso, é o petróleo do século XXI. Porque o tempo é por meio dele que você produz a riqueza do seu negócio, é por meio dele que você gera qualidade de vida, é por meio dele que você pode sair do ponto A e chegar no ponto B. Tudo requer tempo, tudo que requer investimento de tempo de qualidade. E eu tenho certeza que o investimento que você está fazendo com o seu tempo nesta Masterclass não vai ser em vão. Você vai com toda certeza sair do ponto A com o seu negócio e chegar no ponto B. Bom, antes de mais nada, você que não me conhece, eu sou o Fabiano Zanzin, sou o fundador do Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança. O Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança é uma instituição que a gente fundou há mais de 15 anos atrás. Eu era executivo de um dos maiores grupos varejistas da América Latina, uma empresa que hoje fatura acima de 8 bilhões de reais, uma empresa com quase 9 mil colaboradores. E eu liderava uma área que era a área de produtos financeiros para o varejo. Fui diretor dessa empresa e cheguei a comandar quase 2 mil vendedores. Então, quando eu saí do varejo, eu tinha um sonho, que era montar uma empresa de consultoria e essa consultoria voltada para pequenos e médios empreendedores, ajudar o máximo de empreendedores possível. E há 15 anos atrás eu fundei o Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança. Hoje o IBGL Brasil está presente no Brasil todo e nos Estados Unidos. Nós já ajudamos a gerar mais de 5 bilhões de reais em resultados apenas nos últimos 3 anos, com resultados combinados entre os nossos clientes. E o IBGL Brasil é uma instituição de workshops, treinamentos, consultorias. A gente tem uma metodologia própria. Nós temos também um software que auxilia as empresas no gerenciamento da gestão estratégica. E o IBGL tem o foco de transformar a cultura de gestão das empresas por meio da liderança, do gerenciamento, levando metodologias ágeis, levando transformação para dentro das empresas para que elas possam melhorar ainda mais a sua história, né? Bom, e o que eu faço? Além de estar à frente do IBGL, eu tenho outras empresas também. Se você vai me conhecer ao longo dessa jornada, mas eu ajudo empreendedores, eu ajudo empresários a dobrar o faturamento do seu negócio. Eu ajudo os empresários a construir um passo a passo, uma rota saudável para sair do ponto A e chegar nesse ponto B. E normalmente esse ponto B é o dobro de faturamento. Mais importante do que esse faturamento é o que sobra desse faturamento. Eu lembro de uma história bem interessante que aconteceu uma vez numa empresa, um empresário do ramo de confecção. Ele tinha uma fábrica. E nessa fábrica, ele falou assim: Fabiano, eu cuido aqui de 3 gavetas apenas. Eu falei: pô, como assim 3 gavetas? Ele falou: eu tenho a gaveta de cima, que é a gaveta que entra o dinheiro. Eu tenho a gaveta de baixo, que é a gaveta que sai o dinheiro. E eu tenho a gaveta do meio, que é a gaveta que sobra o dinheiro. Essa é a gaveta que me interessa. Então, tão importante quanto dobrar esse faturamento e você alavancar, né, decolar o teu negócio aí de forma exponencial, é esse trabalho, esse resultado, sobrar dinheiro para você. Eu não sei se você já teve a sensação de trabalhar muito e produzir pouco. Eu não sei se você já teve a sensação de estar trabalhando, estar ralando, e aí quando chega no final do mês você paga todo mundo e não te sobra nada lá na última linha. Por que isso acontece, né? E era exatamente esse tipo de dor de empreendedores, de empresários, que eu quis ajudar quando eu saí do varejo e vir montar uma empresa de consultoria. Então eu era o consultor que ia lá com a pastinha debaixo do braço, ajudar os empresários a montar o planejamento estratégico, montar o posicionamento de mercado, estruturar a gestão da empresa. Só que olha que interessante, eu até conto essa história no meu livro. Eu lancei um livro chamado A Caminho do Topo, tem na Amazon, você vai encontrar em algumas livrarias aí de renome nacional. E eu conto essa história no meu livro, que nos primeiros 2 anos da minha consultoria, eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque no começo, quando eu fazia um contrato com um empresário, eu entrava numa empresa para poder ajudar aquela empresa, no começo era tudo maravilha, mas depois de 4, 5 meses, a coisa começava a desandar.
eu começava a brigar com o dono da empresa começava a brigar comigo, eu colocava a culpa nele que ele não executava e não fazia aquilo que a gente combinou, ele colocava a culpa em mim dizendo que aquilo era coisa de teoria, de faculdade, que não funcionava, que era coisa de livro, que a realidade era diferente. E aí, quem estava certo, quem estava errado? Na verdade, ambos estavam corretos dentro do seu ponto de vista, mas é que realmente existe uma grande diferença, existe um grande abismo entre a teoria e a prática. Você que é empresário, você que é empresária, você que está empreendendo ou você que vai empreender, você sabe que na prática, no dia a dia, no calor de uma segunda-feira de manhã, no calor, né, do turbilhão de coisas acontecendo numa terça-feira de trabalho, a gente muitas vezes não tem tempo para as teorias e isso me intrigou muito. E foi aí que eu entrei numa busca profunda com a minha equipe, com o IBGL, para entender o porquê que aquilo acontecia. E a gente descobriu que um dos maiores desafios de qualquer empresa, de qualquer negócio, não é o planejamento, mas é a execução dele. É você conseguir colocar a mão na massa de forma simples para que todos entendam, sem grandes teorias, sem palavras complicadas, para que você possa fazer com que todos da tua empresa apontem na mesma direção. E essa sinergia, essa energia, né, colocada, concentrada em um único foco, é capaz de dobrar o faturamento de qualquer empresa, de qualquer negócio. E é exatamente isso que eu ajudo os empresários a fazer. A colocar toda a sua equipe, a colocar todos os seus recursos, toda a sua força canalizada em um único objetivo, com uma metodologia, existe um método para isso. Ok? Não é algo intangível, não é algo voltado apenas à motivação, não. Existe um método, existe um passo a passo para fazer isso acontecer. Eu tenho certeza que você deseja melhorar os resultados do seu negócio. Por mais que você tenha um negócio de sucesso, por mais que você tenha um negócio estável, eu tenho certeza absoluta que você sabe que o teu negócio tem potencial para atingir resultados e patamares muito maiores do que aqueles que você atingiu até o momento. Então, eu consigo te ajudar por meio de uma metodologia que já foi testada e comprovada ao longo desses 15 anos nos mais diversos tipos de empresa. Nós atendemos hospitais, nós atendemos indústria de móveis, indústria de colchões, indústria de calçado, indústria de roupa, indústria de moda. A gente atende redes de lojas, redes de varejo, a gente atende varejo de eletromóveis, varejo de moda, prestação de serviços. A gente atende os mais diversos segmentos do mercado. E por que a gente consegue fazer isso em uma empresa tão distinta da outra? Porque a nossa metodologia ela é pautada em cima de gente, processos e potenciais. Né? Você vai conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou te falando aqui. Todo gestor público ele sonha que o sistema público ele trabalhe igual à iniciativa privada. Então cada um estava no seu quadrado pensando o seu departamento. E nós tivemos a oportunidade através do método de organizar todo esse trabalho. Não é mais só o que o secretário pensa, é o que nós pensamos, é o que a administração pensa e para onde ela quer caminhar. Tem uma cumplicidade maior entre os secretários, né? E eu, principalmente, consigo entender o que o secretário está planejando. Essa proximidade nossa em planejar e trazer todos os demais funcionários para dentro do sistema, como autores também da proposta, trabalhando juntos ali para alcançar as metas. Conseguir colocar em prática aquilo que você almeja de uma maneira mais simples, mais fácil. No começo há uma relutância do público que é mais atuante, né, da equipe, mas conforme a gente vai rodando os comitês, as pessoas vão percebendo a facilidade que é a execução do método, né? Então você tem uma meta e as ações estratégicas elas começam a ser efetivadas. E quando as ações estratégicas começam a ser efetivadas, você consegue visualizar e, além disso, se alguma coisa acontece no meio do caminho, você consegue voltar, refazer. Então, tudo de uma maneira simples e bem prática. Na Secretaria de Saúde nós temos vários desafios, só que dois dos maiores eram diminuir os gastos, porque nós gastávamos mais ou menos 36% do recurso municipal e aumentar a aceitação da população. Então nós colocamos esses dois desafios no método. Nós tivemos a grata satisfação de um maior engajamento das pessoas, da equipe, e isso não tem preço em saúde pública. Chamou a atenção desde o começo, quando eu vi o Fabiano, é a forma com que ele
ele consegue trazer todo mundo de todos os departamentos na mesma linguagem. Um dos medos que eu tinha era ser uma coisa muito formal e que espantasse os nossos funcionários. O Fabiano trouxe uma visão diferente de tudo. Ele aplica organização, estratégia, de uma forma que eles entendem que é o dia a dia de cada empresa. Você não vai chegar no topo se a pessoa lá embaixo, seu funcionário ou parte da empresa, não estiver no mesmo foco que você. O crescimento a gente já consegue enxergar daqui um mês o que a gente quer melhorar, e de meses em meses é igual de grão em grão a galinha enche o papo. De mês em mês a empresa vai crescer cada vez mais. A gente quer manter esse crescimento assim diário, né? O principal impacto é eles entenderem que todo mundo aqui é um time. Cada um tem a sua meta particular, mas todo mundo buscando o mesmo objetivo da empresa. Então eu acho que o projeto unifica as pessoas no bem maior, na meta geral da empresa. As pessoas não devem deixar o negócio delas afundar e ela esperar estar muito ruim as coisas para ir buscar a inovação. Busque a inovação sempre, independente do momento que esteja o seu negócio. Eu sou da Policabos, uma empresa de vendas que vende produtos de telecomunicações. Para Policabos, para mim em especial, nunca faltou planejamento, faltou execução. E esse método vai de encontro a isso, suprir essa necessidade que nós temos. E que esse planejamento seja comum para todos, seguir e acompanhar. A gente tem muita dificuldade de falar o mesmo idioma de dentro de todas as áreas, né? Nesse lançamento, a gente meio que está juntando as pontas, faz com que a comunicação seja una. Todas as vezes que eu fiz isso no passado, as pessoas não conseguiam compreender essa meta da empresa como uma meta da qual ela fazia parte como a parte dela não era bem identificada. É uma meta única para toda a empresa, estão vendo qual parte, responsabilidade dele para essa meta ser executada, e essa comunicação. É o acompanhamento através dos comitês e do software, né? Onde as pessoas podem elas mesmas imputarem os dados no sistema e serem responsáveis pelo próprio número. Mas a ideia mesmo do processo é formar uma equipe coerente que consiga trabalhar como uma unidade, como um corpo vivo. Então, tudo aquilo que eu vou te entregar nessa Masterclass, aliás, o que é uma Masterclass, Fabiano? Uma Masterclass é uma aula profunda, né, onde nós vamos pegar um determinado assunto e aprofundá-lo. Né? Hoje, inclusive, o tema da nossa Masterclass são os 7 erros que todo empreendedor já cometeu, está cometendo ou vai cometer um dia. Né? Eu lembro, quando tinha 23 para 24 anos de idade, e eu convenci a minha esposa que nós deveríamos vender a nossa única casa, a gente tinha uma casa, não pagava aluguel, para montar um negócio. Eu era do ramo de motocicletas, eu trabalhava, né, com concessionárias, mas como vendedor. Mas eu trabalhei 10 anos naquela área, comecei muito novo, entrei com 13 anos de idade no mercado. Olha só, hoje um garoto de 13 anos de idade nem pode ser registrado, né? Mas olha só, que interessante. Quando eu casei com ela e a gente pegou aquele único recurso, falei, esse negócio não está resolvendo a minha vida. Acho que adianta eu ter uma casa para morar, mas o que eu ganho não é suficiente. Bom, vamos empreender? A veia empreendedora já estava ali, né, rolando. E aí ela se convenceu, topou, mais louca do que eu, e vendemos a casa e montamos a nossa loja. Investimos tudo aquilo em motocicletas, né, em imóvel, fachada, enfim. 3 anos depois, eu tinha quebrado a loja e estava devendo o valor de 3 casas que eu tinha investido. Muito bem, essa foi a minha primeira faculdade. Eu tenho 2 faculdades, pós-graduação, faço mestrado, inclusive nos Estados Unidos, mas eu costumo dizer que essa foi a minha primeira faculdade e a mais cara de todas elas. Eu aprendi na prática como não administrar uma empresa. Quantas vezes você já aprendeu uma lição que te custou caro? Tem um termo lá no Vale do Silício que é... o Vale do Silício é aquela região da Califórnia onde tem lá o Google, Facebook, Uber, as empresas de tecnologia, né, Apple, que dominaram o mundo. Eles falam o seguinte, já que você vai ter que errar, erre rápido e erre barato. Então eu vou repetir para você, já que você vai ter que errar na sua curva de aprendizado, erre rápido e erre barato. Por que eu quebrei aquele negócio? Porque eu não conhecia nada de gestão, eu conhecia do mercado de motocicletas. Então deixa eu te falar uma coisa, o fato de você
Conhecer um determinado mercado não significa, ou você tem experiência naquele determinado mercado, não significa que você esteja apto para empreender naquele mercado. Você vai entender nessa Masterclass o que eu estou querendo dizer aqui. Não é porque você sabe cozinhar que você está apto a administrar um restaurante. Não é porque você é um mecânico de automóveis que você está apto a administrar um auto center. Não é porque você sabe fazer bolos e cupcakes que você pode administrar uma franquia de bolos e cupcakes. Você precisa de outras competências, você precisa de outras pessoas do seu lado que complemente você. E esse é um dos motivos pelos quais tem muito empreendedor sofrendo, tem muito empreendedor se afundando, trabalhando muito e não vendo resultado. Por quê? Porque ele está apenas no seu talento, no seu feeling, no seu conhecimento. E está faltando método, está faltando métricas, está faltando ferramentas e até talvez pessoas do seu lado. Por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses 7 passos, esses 7 erros que todo empreendedor comete. E aí tem um detalhe. Gente, o material que eu preparei para o nosso encontro de hoje é profundo. Ele mudou a história de empresas que saíram de um faturamento X e dobraram o seu faturamento. O que eu vou te entregar hoje, se você aplicar, não tem como isso dar errado. Nós temos depoimentos de empresários, de gestores, de gerentes. Nós já treinamos mais de 20 mil colaboradores na nossa metodologia. Mais de 4 mil executivos e fundadores de empresas já aplicaram a nossa metodologia e já vivenciaram o que eu vou ensinar para você, né, dentro dessa jornada aqui da Masterclass. Então não perca nenhum dos 3 dias desse evento. E o que acontece, pessoal? Voltando um pouquinho, quando eu montei a empresa de consultoria e que os meus clientes entendiam que aquilo não funcionava, eu entrei numa busca profunda e nós fomos estudar comportamento, métricas, indicadores. Eu fui estudar quais são as metodologias de planejamento e execução que mais funcionam no mercado e nós começamos a simplificar, a tirar o que eu chamo de perfumaria, tirar tudo aquilo que é acadêmico, tudo aquilo que é muito teórico e trazer ferramentas de aplicabilidade que funcionam, de fácil aplicabilidade. E é isso que eu vou te entregar nesse grande evento chamado Masterclass Gestão de Resultados. Quando eu percebi que os empresários tinham essa dificuldade, não era planejar, mas era executar, e ao estudar profundamente essas dores do mercado e pesquisar, eu me deparei com o seguinte paralelo. Eu fui ver o que as empresas mais bem-sucedidas têm em comum. O que uma empresa de sucesso, o que uma empresa que fatura muito, o que uma empresa que está dominando o mercado tem em comum com uma outra empresa de vanguarda, uma empresa disruptiva, uma empresa que cresce. O que essa empresa tem a ver com essa em comum? E eu consegui mapear e descobrir quais são as ferramentas que talvez aquelas empresas nem sabiam que faziam aquilo instintivamente. E eu cheguei a um método esse que há mais de 12 anos dentro dessa jornada aí do IBGL, nós já estamos aplicando ele, né, com resultados fantásticos. Esses 5 bilhões de reais de resultados combinados apenas nos últimos 3 anos foi puro e simplesmente em função desse método que eu vou ensinar você. E nós descobrimos, né, que as empresas que são empresas de sucesso, elas fazem 4 áreas, elas têm 4 etapas, elas fazem 4 coisas muito bem, que resolvem 4 dores. Muitos empresários têm essas 4 dores, né, que eu vou entregar para você dentro dessa jornada da Masterclass e você vai entender o motivo disso. E a razão dessa Masterclass, a razão de ter construído essa metodologia é porque nós estamos envolvidos com a maior obra social que o país já viu. Sabe qual é o nome dessa obra? Emprego. Nada é mais poderoso do que a geração de empregos. O teu negócio dar certo, ele não vai abençoar só você, ele não vai fazer só você feliz, ele vai fazer quem trabalha com você feliz, quem depende do teu negócio feliz. Você vai movimentar todo um ecossistema. O trabalho dignifica o homem. Então, o que acontece? Quando você faz o teu negócio dar certo, se o teu negócio é um negócio de sucesso, ele não é um negócio bom, não é um negócio que só o empreendedor ganha dinheiro, é um negócio que ele transborda, né, em todo um ecossistema, o entregador do seu produto, né, tudo aquilo funciona, né, todo o ecossistema funciona. Então, por que eu sou apaixonado por esse projeto?
Porque a razão dele existir é porque ele gera empregos, ele gera riqueza e ele gera dignidade para a vida das pessoas. Então, dobrar o faturamento do seu negócio é não só a minha missão, mas eu tenho certeza que é uma missão nobre, porque o foco desse projeto é gerar ainda mais empregos e fazer o máximo de pessoas felizes. Beleza? Então vamos entender quais são esses 7 erros que todo empreendedor já cometeu, está cometendo ou vai cometer. O objetivo é você entender, poxa, se você assistir essa Masterclass, né, chegar no final daqui a pouquinho, falar, Fabiano, tudo que você falou eu já sabia. Parabéns! Show de bola, você investiu a sua moeda mais preciosa para ter a plena convicção e a plena certeza de que você está no caminho certo. Você não precisa mudar nada, só seguir o jogo, mete marcha. Agora, se você assistir e você descobrir que tem um ponto ou outro, ou que você teve um insight, uma sacada, poxa, esse método aqui funciona, eu já errei nisso, mas eu preciso corrigir essa rota, que bom também, porque esse é o grande objetivo, te ajudar a errar menos ou a errar mais rápido e mais barato, ok? Nessa curva de aprendizado. Não tem como você obter o sucesso se você não errar, né? Só não erra quem não tenta, só não erra quem não empreende, beleza? E eu lembro de uma vez que eu investi caro num treinamento internacional e eu fiquei lá 3 dias e quando eu voltei falei para um empresário, falei, meio que tudo aquilo que eu ouvi lá eu já meio que sabia, algumas coisas eu já até aplico. Ele falou, poxa, que bom, cara, então você pagou, você investiu para ter certeza que você não está errando. Não é? Imagine só, se você pegar um avião e for decolar com esse avião do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas você errar ali na bússola 1 grau e você está indo com destino a Belo Horizonte, por exemplo, se você errar 1 grau ali naquela bússola, você não chega no aeroporto de Confins, né? E talvez nem chegue na Pampulha, talvez você vai parar em Goiânia, porque você até decola, só que você está indo na direção errada e não está percebendo por um simples detalhe. Tem muitas empresas que elas nascem e elas decolam, só que por um erro de percurso, por um mero detalhe, ela não consegue gerar o lucro, gerar o faturamento, gerar o impacto que ela teria se ela tivesse realmente no curso certo. Então, o objetivo dessa Masterclass é que você chegue ao final dela tendo a plena convicção de você ou estar no caminho certo, ou que você precisa corrigir bastante coisa no teu negócio ou na tua empresa. Ninguém pode aprender aquilo que acha que já sabe. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é aplicar aquele conhecimento. Tem gente que fala assim, eu sei disso, tá, e você aplica isso na tua empresa? Não, então você não sabe, porque saber e não exercitar é não saber, beleza? Então bora lá conhecer esses 7 erros que todo empreendedor comete, né? Já cometeu ou vai cometer, tá bom? Primeiro dos 7 erros, pessoal, que todo empreendedor comete, eu já cometi, eu vou contar depois uma história para você acerca do qual preço eu paguei por conta desse erro, é o seguinte, anote aí. Primeiro dos 7 erros que todo empreendedor comete e que faz com que você não saia do lugar é a falta de foco. Foco é a capacidade de dizer não para boas ideias. Esta é uma frase do Steve Jobs, anota aí. Foco é a capacidade de dizer não para boas ideias. Pô, como assim, Fabiano? Foco é a capacidade de dizer não para boas ideias. Vamos entender o que eu estou querendo dizer? Bom, faz de conta que você esteja fazendo um regime, uma dieta. Quem aí nunca fez uma dieta, né? Eu vivo fazendo dieta. Quem faz dieta ou quem tem, né, uma dieta para ser seguida, sabe que uma coisa muito importante na dieta é a disciplina, ok? Disciplina eu gosto muito, é uma palavra derivada de outra palavra-mãe chamada discípulo. Olha só que interessante, discípulo significa, na origem da palavra em grego, aluno ou aprendiz. Agora, disciplina significa aluno de si. Olha que coisa interessante. Uma pessoa que tem disciplina é uma pessoa que aprende com os seus erros e, mais do que isso, faz aquilo que disse que ia fazer. É uma pessoa que é aluna de si mesmo. Disciplina, beleza? Bom, mas vamos voltar à dieta e vamos voltar à questão do foco do seu business. Se você está fazendo uma dieta, vamos supor que você comece o dia bem, né? Quem faz dieta sabe, né? Você começa lá o dia, sei lá, de manhã, toma um suco, come lá ovos cozidos, não é isso? Não ingere carboidrato, você está indo bem o dia todo. Na hora do almoço, à tarde você malha, tudo bem? Beleza, você estava indo muito bem, mantendo o seu foco. E aí no jantar, alguém vai lá e coloca em cima da mesa um pudim de leite condensado. Ou coloca lá um petit gâteau de chocolate.
Uma sobremesa maravilhosa, algo que você ama muito, mas que é recheado de açúcar e que se você comer, vai tirar você do foco. Bom, é exatamente nesse momento que vem uma tomada de decisão. Mantenho o meu foco na dieta ou vou ceder a uma boa ideia, uma ideia bacana? É uma boa ideia comer um petit gâteau de chocolate? Maravilhosa! É uma excelente ideia comer um pudim de leite condensado? Opa, que ideia fantástica! Qual é o problema? É que essa ideia pode tirar você do seu foco original. Muito bem. Muitos empreendedores estão indo bem no seu negócio, muitas vezes, e em algum momento ele sai do foco. Por quê? Porque ele teve uma ideia nova, porque ele teve uma estratégia nova, porque surgiu uma oportunidade nova. Talvez tudo que você esteja precisando, empreendedor ou empreendedora, não seja de uma nova ideia, de uma nova estratégia. Tudo que você esteja precisando nesse momento é permanecer firme na sua ideia original e prevalecer até o fim. O que você precisa talvez não seja de uma nova ideia, de um projeto novo, de um insight novo, de uma ferramenta nova. O que você precisa é executar as ideias originais, os projetos originais, não sair mais do foco. Eu lembro de um caso de um empreendedor que eu conheci, que ele tinha uma panificadora, uma padaria muito bonita, era uma padaria bacana. E aí, esse cara começou, de repente, a se endividar, o fluxo de caixa dele começou a não fechar, o faturamento da padaria dele, da panificadora dele, começou a cair. Sabe, e aí fazendo um diagnóstico, olha o que nós descobrimos, do lado da panificadora dele tinha uma floricultura. E ele, na verdade, comprou essa floricultura. Sabe por quê? Porque eles faziam muitas cestas de café da manhã. E então eles recebiam muitas dessas encomendas de cestas de café da manhã da padaria. E ele teve uma ideia, poxa, eu sempre compro buquê de flor aqui para enviar, né? Os nossos clientes pedem para que a gente possa comprar buquê de flor para enviar junto. Olha só, ele tinha um pouquinho mais de grana, fez uma oferta e comprou a floricultura do lado. O que aconteceu? É uma boa ideia? Pô, de repente 2 negócios, 2 business, dá para conciliar. Pois é, só que ele teve que conciliar, ele teve que dissipar energia, ele teve que dissipar tempo, ele teve que dissipar equipe, enfim, ele estava concentrado num único negócio, que era o negócio principal dele, que era o negócio de padaria, e de repente ele tinha 2 negócios totalmente distintos, porque cesta de café da manhã com flor só combina ali na hora. A forma de trabalhar, são core business diferentes. Estou dando um exemplo bem simples, que eu já vi acontecer na prática. Então responda aí para você. Será que você está se mantendo no foco original do que você se propôs a fazer? Muitos empreendedores falham nesse ponto. Simplesmente sai do foco. Ou melhor, tem gente que nem tem foco algum. Já viu aquele tipo de empreendedor que você pergunta para ele, o que você faz da vida? Ele fala, o que você precisa? De seguro de vida, a consórcio, enfim, ele vende, ele faz, não dá para fazer isso. Se você não tem esse foco muito bem definido para onde você está indo com o seu negócio, você vai começar a dar tiro para todo lado. Eu sempre digo o seguinte, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho que você tomar vai servir. Essa frase, inclusive, é do William Shakespeare, que ficou eternizada no filme da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela está perdida, encontra o gato lá na árvore e ela pergunta, olha, eu tô perdida e tal, e preciso encontrar meu caminho. E ele pergunta, olha, minha jovem, para onde você está indo? E aí ela fala, pois é, eu não sei. Eu falei, bom, então se você não sabe, qualquer caminho que você tomar serve. Tem empreendedor que é assim, ele não sabe para onde está indo, aí ele assiste qualquer live, ele compra qualquer livro, ele começa a fazer sociedade com qualquer pessoa, tudo que aparece ele vai pegando, tudo que aparece ele vai absorvendo. E aí chega em um determinado ponto da sua vida, do seu negócio, que ele não chegou a lugar algum. Por quê? Porque ele deu foco, colocou... Qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema do foco? É que o foco consome uma coisa chamada atenção. Para você dar foco em algo, você precisa se concentrar naquele algo. Agora, se você... E aí, com a internet, né, todo dia surge uma proposta nova, um coach novo, um guru novo. Todo dia tem alguém vendendo algo novo para você virar, né, a grande chave do teu negócio. E aí, meu amigo, minha amiga, se você não tem foco, você começa a dar tiro para todo lado. Então, primeiro erro que muitos empreendedores cometem, inclusive eu já cometi esse erro, é não ter foco. E como que eu mantenho o foco, Fabiano? Dizendo não para as boas ideias que vão surgir.
talvez dizendo não para algumas possíveis parcerias, talvez dizendo não para algumas possíveis sociedades, talvez dizendo não, inclusive, para alguns clientes. Por mais maravilhoso que seja aquela proposta de você ganhar uma grana extra com aquilo. Só que qual é o grande problema? Aquilo vai tirar do foco. Então, nessa Masterclass, a primeira coisa que eu quero que você responda para você aí. Você é um empreendedor, é uma empreendedora que tem foco? Você está no foco do seu business? Tudo bem? Então, esse é o grande primeiro erro. Falta de foco, ou sair do foco. Beleza? Como é que eu sei se eu estou ou não no meu foco, Fabiano? É só responder. Para onde você está indo? Onde você quer chegar com o seu negócio daqui 12 meses? Esquece daqui 5 anos. Só daqui 12 meses. Onde você quer chegar com o seu negócio? Se você não tem esse foco definido, esquece. Tá? Então, volta para o foco urgente. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas Fabiano, sabe o que é? É que tem muita oportunidade, é que tem muita coisa nova surgindo no mercado, e aí eu fico tentada. Vai surgir coisa nova o tempo todo. Uma vez uma pessoa perguntou assim, fala, Fabiano, o que tá dando dinheiro? O que é legal para investir nesse momento? Eu falei, cara, qualquer coisa dá dinheiro. Trabalho, sério, dá dinheiro. A questão o problema é que às vezes a pessoa quer focar um pouquinho em cada coisa e não termina nada. Começa um monte de coisa e não termina nada. Ok? Então todo ramo, seja você do varejo, seja você da indústria, seja você que está aqui porque você quer empreender, saiba de uma coisa, todo ramo é um ramo maravilhoso. O problema é que às vezes a pessoa é o pior do ramo dela, não faz com excelência. Então, nós vamos chegar nisso, tá? Nessa Masterclass nós vamos falar sobre isso, lá na aula número 2, beleza? Então, primeiro grande erro, falta de foco, beleza? Segundo grande erro que muitos empreendedores cometem, segundo grande erro, falta de uma estratégia. Fabiano, o que é estratégia? Estratégia é o como você vai fazer para chegar no seu foco. É o como você vai fazer para chegar no seu objetivo. Por exemplo, você tem um negócio B2B ou você tem um negócio B2C? O que é um B2B? Business for business. É um negócio para outros negócios. Então você vende para um CNPJ ou você vende para um CPF? B2B é você ter um negócio e vende para outro negócio. Pode ser o seu serviço, pode ser a sua consultoria, pode ser a sua assessoria, pode ser a sua prestação de serviço, ok? Ou pode ser produtos, Ou você vende para CPF, ou seja, você vende para pessoas físicas, ou seja, para o consumidor final. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a estratégia para vender para outro negócio é totalmente diferente da estratégia para vender no B2C, para vender para o consumidor final. Volto àquela questão do caminho lá do gato, não é? Para onde você está indo? Me diga para onde você vai que eu vou dizer qual é o caminho que você deve seguir, ok? Eu vou dar um exemplo. Recentemente eu estou atendendo nesse momento algumas empresas de franquias, algumas franqueadoras, de produtos e de serviços, mais de uma inclusive, e franqueadoras grandes. E esses dias atrás eu estava dentro de um grupo de estudos falando sobre, e a gente estava estudando sobre quais eram as franqueadoras, as marcas que estavam obtendo maior sucesso. E nós percebemos que as franqueadoras que mais cresciam, ou que mais crescem no Brasil, são aquelas cujo seu negócio é apenas cuidar do franqueado. Ou seja, vou te dar um exemplo, de repente você tem lá uma marca de roupa, ok? E aí você resolve franquear essa marca de roupa. Então essa marca de roupa que você tem, você vai montar lá de repente uma franquia de lojas, ok? Você vai lá vender franquias para as pessoas abrirem lojas. Você tem que decidir, você vai vender franquias e cuidar dos seus franqueados, ou além de vender franquias e cuidar dos seus franqueados, você também vai ter algumas lojas próprias onde você vai cuidar diretamente dessas lojas de varejo. Parece a mesma coisa, não parece? Poxa, qual que é a diferença de eu vender a franquia e também ter lojas próprias? É totalmente diferente. Ou você é um franqueador e cuida dos franqueados, ou você é varejista e tem um negócio B2C. São coisas diferentes, porque um é B2B e o outro é B2C. Ok? Não estou dizendo que quem faz isso está errado, eu só estou dizendo que quem faz diferente, quem é específico,
para B2B ou quem é específico para B2C, consegue resultados muito melhores. Então, o segundo erro que muitos empreendedores cometem é a falta de uma estratégia bem definida. Então você vai comprar de quem e vai vender para quem? E quando você vai comprar, quem tem a força? Você é maior do que o seu fornecedor ou o seu fornecedor é maior do que você? Porque tudo isso vai influenciar no preço, tudo isso vai influenciar na cadeia de suprimentos, tudo isso vai influenciar na qualidade do produto. Então, a estratégia do negócio, ela compõe os fatores externos e internos. O que são fatores internos? Ou melhor, fatores internos e fatores externos. Fatores internos é tudo aquilo que está sob o teu controle, tudo aquilo que é da porta do teu negócio para dentro. O teu financeiro, a tua gestão, a tua equipe, não é isso? A prestação do seu serviço, ou o gerenciamento do seu estoque, o gerenciamento do seu e-commerce, tudo aquilo que depende de você é o seu ambiente interno. E tudo aquilo que não depende de você, que está da porta da empresa para fora, é o ambiente externo. Seus fornecedores, o mercado, seus concorrentes, seus clientes. Então, quando você vai formular a sua estratégia, você tem que colocar numa folha todos os seus ambientes internos e todos os seus ambientes externos. E fazer a seguinte pergunta: quais são os meus pontos fortes aqui no ambiente interno? Quais são os meus pontos fracos? Tem uma ferramenta antiga da administração e do marketing que é muito utilizada, que é a análise do SWOT, ou FOFA, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Dá um Google aí, procura, até no meu próprio canal do YouTube tem bastante conteúdo sobre isso, ok? Depois eu posso enviar para vocês. Monte uma SWOT, ou seja, faça o seu mapeamento. Poxa, da minha área interna, então eu sugiro que você faça 2 SWOTs, ok? Da minha área, do meu departamento interno, daquilo que é da porta da empresa para dentro, no que eu sou forte, no que eu sou bom. Né? E quais são as oportunidades que eu tenho se eu aproveitar esses pontos fortes. E segunda, quais são as minhas fraquezas, no que eu não estou legal, o que eu preciso melhorar. E quais são as ameaças que eu tenho se eu não minimizar essas fraquezas. Vou te dar um exemplo. Eu não sou organizado com as finanças, é um ponto fraco. Ou eu não sei cuidar do dinheiro, porque é muito comum, tá, pessoal? Eu vejo empreendedores o tempo todo que sabem ganhar dinheiro, mas não sabem cuidar do dinheiro. E já tem empreendedores que sabem cuidar do dinheiro, mas não sabem ganhar. Né? Então, se você é daqueles que sabem ganhar, mas não sabe cuidar, traga alguém para cuidar junto com você. Contrate pessoas melhores do que você naquela área para complementar, né, as suas competências. Agora, se você é daqueles que sabe controlar, sabe cuidar, mas não sabe ganhar, traz um vendedor para você, né, junto com você. Fabiana, eu não tenho como pagar, então dá um pedaço do teu negócio, traz um sócio. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente, tudo bem? Mas voltando à questão da estratégia, uma boa forma de você formular a sua estratégia é você utilizar esse viés, ambientes externos e ambientes internos. Eu tenho também, lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo falando sobre as 5 forças de Porter. Porter é um autor americano chamado Michael Porter, ele tem uma teoria falando das 5 forças. Por exemplo, força número 1. Fornecedores. Quando você compra o teu produto ou serviço de alguém, com quem que está a força? Com você ou está com ele? Quem é maior? Quem que manda nessa negociação? Depois, uma outra força são os produtos ou concorrentes entrantes, ok? Existe algum tipo de ameaça, algum produto ou concorrente entrante no mercado que pode ameaçar o teu produto. Depois tem a força dos clientes, depois tem as forças internas, ok? Então, são 5 forças, depois dá uma procuradinha nesse material lá. Mas o que eu estou querendo dizer para você aqui é que a estratégia do seu negócio, ela precisa ser muito bem desenhada. E como é que você monta a estratégia? Respondendo essas perguntas. No que eu sou bom, no que eu sou ruim? No que eu sou forte, no que eu sou fraco? O que eu estou nos ambientes internos ou nos ambientes externos? Só de responder essas perguntas e colocar isso no papel vai começar a trazer clareza e entendimento acerca de quais são as rotas e as tomadas de decisões que você precisa fazer, empreendedor. Beleza? Quer dobrar o seu faturamento? Eu posso te ajudar. Segue comigo, vai por mim. Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, ninguém pode levar outra pessoa a lugares que nunca esteve antes.
ok? E se tem uma coisa que a gente está vendo muito aí na internet, é cego guiando cego. Gente querendo vender o sucesso que nunca teve, né? Gente querendo falar de liderança sem nunca ter liderado. Gente querendo falar de empreendedorismo sem nunca ter assinado uma carteira de trabalho de ninguém. Opa, o nome do jogo é legitimidade. Tudo aquilo que eu vou falar para você eu já vivenciei, ok? Eu já quebrei 2 empresas e já construí, né, algumas empresas milionárias, ok? Dentre elas, a última empresa, né, que eu acabo de liderar e, né, estou à frente dela, ok? Uma empresa que em menos de 3 anos já passou aí do seu primeiro milhão de resultado. Então vamos lá. Eu quero dizer para você que aquilo que eu vou te ensinar é aquilo que eu já testei, não só na minha vida, mas dentro de empresas. Eu já ajudei a gerar mais de 5 bilhões de reais em resultados combinados nos clientes que eu atendo apenas nos últimos 3 anos. Vou repetir, 5 bilhões de reais em resultados, ok? Depois você pode entrar lá no site da minha empresa, depois eu vou deixar o link aqui para você consultar quem são as empresas que a gente atende. Não vou ficar aqui falando nomes, né? Por questões óbvias, mas nós já geramos mais de 5 bilhões de reais em resultados. E é essa mesma ferramenta, são esses mesmos conceitos que eu quero colocar na sua mão para ajudar você a dobrar o seu faturamento. Então vamos lá, fazendo um overview. Primeiro erro que todo empreendedor comete, falta de foco. Segundo erro que todo empreendedor comete, falha na sua estratégia. Terceiro erro que todo empreendedor comete ou vai cometer, menosprezar o composto de marketing. Anote aí, vou repetir. Menosprezar o composto de marketing. Fabiano, o que é o composto de marketing? Composto de marketing é conhecido também como 4 P's, tá? Primeiro P do composto de marketing tem a ver com produto, ok? O produto, quando eu digo produto, não é produto apenas tangível, não é um livro, não é essa caneca. Produto, como pode ser um produto, pode ser um serviço. Ou seja, o que você faz? O que você vende? Qual é a dor que você resolve no mercado? O que você resolve da vida das pessoas? Você vende para B2B ou vende para B2C? Ou seja, você vende para um CNPJ ou você vende para uma pessoa física? E esse produto ele precisa estar adequado. Você já viu aquele joguinho pedagógico de criança que você tem que colocar bolinha na bolinha, né? O quadradinho no quadradinho, o triângulozinho no triângulozinho? Muito bem. Vendas é a mesma coisa. Trabalhar com vendas é a mesma coisa. É o produto certo, oferecido da forma certa para o cliente certo. Então, você não pode errar no teu produto. O que é produto? É você ter uma solução que as pessoas queiram comprar. Ok? Então, por exemplo, imagine eu oferecendo para você aqui, fazendo uma live de lançamento da máquina mais moderna que existe para datilografia. Você compraria? Tem gente que não sabe nem o que é datilografia, né? Máquina de datilografia, né? Máquina de escrever. Por exemplo, eu vou aqui fazer o lançamento de uma câmera fotográfica digital de última geração. Vai ter sucesso? Não, por quê? Porque o produto está vencido, está fora de tempo, está fora de timing. Então você não pode errar no produto certo para o momento certo do mercado. E aí, dentro dessa questão de produto, tem que tomar cuidado para você não vender commodity. Ou se você trabalha com commodity, você precisa entender que quem regula o preço do teu produto é o mercado. O que é commodity? Commodity é aquilo que você não controla o preço. Commodity é aquilo que todo mundo tem. Não é? Se eu vendo esta caneca d'água, ok? Azul, e só eu tenho ela no mundo, opa, ela vale um preço, ela tem um valor. Agora, se eu e todo mundo vende, espera um pouquinho. Então tem outro preço, tem outro desejo de compra. Commodity, arroz, feijão, soja, milho, trigo, petróleo, ouro, prata, são commodities, ok? Algumas commodities são mais caras, outras mais baratas, mas quem regula o preço é o mercado. Se eu, por exemplo, planto soja, eu não posso chegar lá na bolsa e dizer que eu quero mais caro na minha saca de soja porque eu plantei com a minha família e porque a gente colocou o nosso propósito de vida naquela lavoura. Exploda-se. Quem determina o preço da soja é a bolsa, ok? É o preço do dia. Isso é commodity. Então, determinar o teu produto, né? Que tipo de produto você vai vender? Se você tem um produto que tem uma demanda muito grande e pouca produção, você vai ter um produto de desejo.
Então, vamos lá, você não pode errar no produto. Produto, entenda-se produto ou serviço. Ter algo que resolve a vida das pessoas, e quanto mais você resolve uma dor, quanto mais o teu produto ou o teu serviço resolve a dor de alguém, mais as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Tudo bem? Por exemplo, um dos serviços que ficou muito valorizado recentemente, é o trabalho de growth, é o trabalho de cientista de marketing, essa galera que conhece de marketing digital. Por quê? Porque todo mundo, de repente, da pandemia, teve que vender na internet do dia para a noite. Quer dizer, esse movimento já vinha acontecendo há muito tempo. Só que, de repente, do dia para a noite, todo mundo falou, poxa, eu preciso de alguém assim. E aí, todo mundo que trabalhava com marketing digital, ou que trabalha com growth, com mapeamento, com tráfego, de repente as profissões foram extremamente valorizadas. Por quê? Porque tem muita gente procurando. Lei da oferta e da demanda. Beleza? Segundo P do composto de marketing tem a ver com o preço. Ok? E preço, então, o composto de marketing é composto por 4 P's. Primeiro P, produto. Segundo P, preço. O preço não tem a ver com ser barato. Preço tem a ver com o posicionamento. Ok? Caro ou barato é relativo. Caro é aquilo que não vale, ok? Então, entenda isso. Entenda isso. Ah, Fabiano, mas se não vender barato, as pessoas não compram. Depende, ok? Depende. As pessoas vão fazer essa relação entre preço percebido e valor percebido. Valor percebido é o quanto aquele produto resolve o problema dela. Quanto mais, quanto maior for a resolução daquele problema, mais as pessoas estão dispostas a pagar. Isso é valor percebido, ok? De repente, sapato é sapato, mas de repente, dependendo da marca do sapato, vai te posicionar. Dependendo do terno, do paletó que você use, da marca, o caimento, ou dependendo do lugar que você vai precisar de algo no outro nível. Então, preço tem a ver com posicionamento. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho aqui um relógio, vamos pegar um relógio aí que é desejo de consumo, que é um Rolex, ok? E esse Rolex, ele está numa pechincha de R$5.000. O que você vai falar? É falso. Porque Rolex custa mais, ok? E aí? Rolex é a partir de 40 mil, ok? 35 mil por baixo, ok? Por quê? Porque ele tem ali a grande maioria, né? O tipo de aço, o tipo de ouro, o tipo de acabamento, é uma peça, é uma joia, é uma peça exclusiva. Para quem gosta de relógio, ele pagaria fácil o que vale, ok? Ele não trocaria um Rolex por outro, né? Ou um Philippe Patek, por exemplo, que é o relógio da família real, né? Ou seja, ele tem um valor percebido. Se eu pego um produto de alto nível e tento vender ele barato, o preço, olha só, que o vender barato vai desqualificar o produto. Então o preço ele é estratégico. Dependendo do que você faz, dependendo do que você vende, se você vender barato, as pessoas não dão credibilidade que o teu produto ou o teu serviço precisa. E você precisa ter coragem para poder cobrar. Agora, você tem que ter plena convicção e certeza de que aquilo que você está cobrando vale, ou seja, qual é a dor que você resolve, ok? E mais do que isso, se tem clientes, dentro da tua estratégia você vai conseguir mapear isso, se tem clientes dispostos a pagar por esse valor. Tudo bem? Então eu estou falando do terceiro erro que os empreendedores cometem, que é menosprezar ou negligenciar o composto de marketing. O composto de marketing é composto por 4 P's. O primeiro deles é produto, e eu estou falando aqui do segundo P, que é preço. Terceiro, P tem a ver com promoção. Promoção não tem nada a ver com pague 1 e leve 2. Promoção tem a ver com como você promove o teu produto. Você vai vender pela internet, você vai vender por marketplace, você vai fazer campanhas pagas, você vai usar digitais influencers, você vai fazer um carro de som, você vai fazer um workshop de vendas, você vai fazer uma venda direta, uma abordagem direta, vai fazer prospecção por telefone. Como que você vai promover o teu produto? Como que você vai pegar o teu produto ou serviço e levar até o seu cliente, até quem compra o seu produto? Isso é a forma como você promove. Dentro da promoção está sim aquela questão do marketing, ok? De como que você vai anunciar, né, as peças de marketing, as campanhas e tudo mais. Então você precisa cuidar da promoção. E o quarto P tem a ver com a praça, ok?
Imagine que eu queira abrir uma loja de roupas de esqui, ok? Roupas para esquiar na neve, ok? Em Salvador, em Natal, Rio Grande do Norte. E aí? No Rio de Janeiro, em São Paulo, ou abro essa loja em Bariloche, ou abro essa loja em Aspen. Onde você acha que vai ter mais chance dessa loja sobreviver? Onde tem neve. Então a praça tem a ver com onde você vai atuar com aquele produto ou com aquele serviço, ok? Este é o composto de marketing. Então eu estou falando dos 7 erros que os empreendedores cometem ao ir para o mercado com o negócio. E se você está aqui, eu tenho certeza que você quer dobrar o faturamento do seu negócio. E aí vem uma grande pergunta. Apenas esses 3 primeiros erros aqui. Foco, estratégia e composto de marketing. Tem algum desses elementos aqui que você precisa refinar ou melhorar aí no teu negócio? Responde aí para você. Você acha que se você ajustar algumas engrenagens desses 3 aspectos que eu já falei aqui para você, será que melhora o teu faturamento? Será que resolve a tua empresa? Será que isso te ajuda? Faz sentido para você ou não? Beleza? Vamos lá para o quarto? Bom, quarto erro que todo empreendedor que tem essa figura já cometeu é o erro de sociedade. Eu não sei se você já teve sócio, ou se você é sócio, ou se você tem sócio. Bom, vamos lá. Sociedade é algo extremamente desafiador. Eu conheço sociedades que deram muito certo e de muito sucesso, e conheço sociedades que deram muito errado e que a coisa não avançou. Beleza? Bom, vamos lá. Onde que muitos sócios erram? A maioria dos sócios, quando vão, falam, pô, vamos montar um negócio? Vamos. Então tá, naquela empolgação, só cuida dos pontos positivos, ou seja, só se o negócio der certo. Então, as pessoas discutindo, pô, porque se a gente vai comprar por tanto, vamos vender por tanto, vai ter tanto lucro, mas não discute aquilo que eu chamo de acordos operativos. Por exemplo, se der lucro, quantos por cento do lucro nós vamos reinvestir na empresa e quantos por cento do lucro nós vamos sacar como dividendos? Dividendos é diferente de prolabore, ok? Prolabore é o salário do dono do negócio. É quanto você tem de retirada, ok? Para você que trabalha no negócio. E aí, um dos acordos operativos é, nós vamos ter prolabore ou não vamos ter prolabore? Ok? E aí, um dos grandes conflitos é que, às vezes, um dos sócios quer tirar um prolabore maior do que a empresa pode pagar naquele momento. Ok? Então, o que tem que estar contemplado dentro desse acordo operativo? O que nós vamos sacar de dividendos? Dividendos é o lucro. Nós vamos sacar a cada 6 meses, nós vamos sacar uma vez por ano, vamos sacar todos os meses. Quantos por cento do lucro nós vamos sacar como dividendo e quantos por cento nós vamos devolver para o caixa da empresa para reinvestir, para garantir que a empresa cresça? São esses tipos de detalhes que a maioria dos sócios não discute. E aí começa a querer discutir isso depois com o carro andando, com o jogo acontecendo, com a empresa funcionando. E às vezes descobre tarde demais que existe uma incompatibilidade de ideias, de forma de pensar. E mais, há muitos sócios que não discutem, e se não der certo? E se a empresa não der certo? E se a gente tiver que fechar? E se a empresa quebrar? Como é que a gente faz? Quem fica com o nome? Quem fica com a marca? Como é que vai ser? Gente, são coisas simples, mas que muita gente erra e se machuca nisso. Ok? Quer ver outro exemplo? E se eu quiser vender a minha parte? Beleza, no contrato social diz que o outro sócio tem a preferência. Mas e se eu quiser vender para o meu cunhado? Se eu quiser vender para outra pessoa que está me pagando mais do que o meu sócio iria pagar, eu posso vender ou não posso vender? Então, a sociedade, gente, ela é mais desafiadora do que um casamento, né? Então é por isso que você vê uma quantidade muito pequena de sociedades dando certo por uma questão de incompatibilidade, beleza? Bom, então a gente já falou de 4 erros que os empreendedores mais cometem. O primeiro erro é a falta de foco. O segundo erro é problemas com a estratégia. O terceiro erro tem a ver com negligenciar o composto de marketing. O composto de marketing é composto por 4 P's: o produto, o preço, a praça e como ele promove o produto dele, como que ele leva o produto dele para o mercado. E o quarto erro tem a ver com o erro de sociedade, beleza? Bom,
O que acontece, pessoal? Nós precisamos entender que vida de empreendedor, vida de empreendedora tem a ver com erros e acertos. Então você precisa acertar mais do que erra. Agora, inevitavelmente, você vai errar. O objetivo pelo qual eu estou aqui falando sobre esses erros não é para apontar o seu defeito ou outro, é para dizer o seguinte, é como se isso aqui fossem níveis. E aí você vai identificando, poxa, qual desses níveis eu já ultrapassei? Qual desses eu já aprendi? Né? E infelizmente a gente aprende da forma mais dolorosa, que é errando. Né? Bom, o quinto erro que muitos empreendedores cometem é o erro de tentar fazer a gestão da empresa sem métricas ou sem os famosos KPIs ou KPIs. O que significa um KPI? Key de key, né? K em inglês, né? De key, de chaves, ok? P ou P de performance, ok? E I de indicators, né? Ou indicators, que tem a ver com indicadores chaves de performance, ok? Então quando você vê essa sigla, né? KPI significa indicador-chave de performance ou métricas, ok? Nós aqui na consultoria, no IBGL, nós chamamos de placares e indicadores de desempenho, beleza? Mas vamos lá, o que é isso, Fabiano? Vou dar um exemplo. Alguns indicadores você precisa ter, como por exemplo, quanto é o seu CAC. O que é o CAC? Custo de aquisição de cliente. Você vende para uma pessoa física, você vende para uma pessoa jurídica. Você vende produto ou você vende serviço. Quanto que custa para você trazer um cliente novo? Cada negócio, né? De repente tem gente que fala assim, Fabiano, me ensina aí como é que eu calculo o CAC. Cada negócio tem uma forma de calcular. Por exemplo, se você vende algo digitalmente, você vende um curso, você vende um software, ou você atrai clientes por meio digital, você vai ter que compor quanto que você investiu de tráfego, ok? Distribuir aquele valor de tráfego pela quantidade de clientes que você conseguiu atrair, ou seja, a quantidade de leads, né? E você vai descobrir o seguinte, com aquela quantidade de leads que você trouxe, quantas vendas você fez? Então você vai dividir o teu valor total de investimento para trazer gente, né, distribuído pela quantidade de negócio que você converteu, ok? Então se você investiu R$1.000 e conseguiu trazer 2 clientes, né, o teu CAC ele está em torno de R$500. Cada cliente custou R$500. Então, R$500 é o teu custo de aquisição. Aí vem uma outra pergunta. Qual é o seu Lifetime Value, seu LTV? Ou seja, quanto que esse cliente deixa com você ao longo do ano, ou ao longo do mês, ou ao longo da semana? Esse Lifetime Value, ele precisa ser positivo. Ou seja, aquilo que o cliente deixa com você, ok? Aquilo que o cliente deixa com você, com o teu negócio, tem que ser muito maior do que aquilo que você investiu no seu CAC. Então, estou falando aqui de algumas métricas. CAC é uma, LTV é outra, ok? Uma outra métrica é o churn. O que é o churn? É o cliente que sai, é o cliente que para de pagar, é o cliente que deixa de comprar. Como é que eu meço isso, ok? Então, tem várias métricas. Por exemplo, quantas visitas o meu vendedor tem que fazer por semana? Quantas ligações a minha equipe de vendas tem que fazer por dia? Quantos clientes eu tenho que atender por dia? Qual é a taxa de conversão, por exemplo? O que é uma taxa de conversão? É quantas pessoas entraram no seu negócio, seja no negócio físico ou na loja virtual ou por telefone, e para quantos você vendeu? Então, se entraram 10 pessoas, né, e você vendeu para uma pessoa, você tem uma taxa de conversão de 10%. De cada 10 você vende para 1. Então, se 10%, se você entrar 100, você vende para 10. Aí você começa a fazer conta, né? Quanto que eu tenho que faturar? Né? Vezes a minha taxa de conversão, ticket médio é um outro indicador. Né? Ticket médio é tudo aquilo que você faturou dividido pela quantidade de clientes que compraram. Vai te dar um ticket médio. Então, obviamente que existe aí um conjunto de KPIs, né, importantíssimos para você poder fazer a gestão do seu negócio. Então responda aí para você mesmo, né? Quais são os indicadores de desempenho estratégicos para você fazer uma gestão
de excelência. Não erre na falta de indicadores. Não tem como você fazer gestão sem indicador. Esquece, é impossível. Não erre, ok? Nem que você tenha 3 indicadores, 2, mas tenha os principais e mensure eles, né? E meça eles, porque isso vai te garantir correção de rota em tempo hábil, que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a um pouquinho. Vamos então para o 6º erro que todo empreendedor ou já cometeu ou vai cometer, ok? Só fazer um overview rápido aqui, desde o começo dessa Masterclass, nós já falamos da importância de você investir o seu tempo de qualidade, que é o que você está fazendo aqui agora, no seu conhecimento, na sua propriedade intelectual. Só que o primeiro erro eu abri falando sobre o desafio do foco. Empreendedores, empresa que não tem foco, gasta dinheiro, perde tempo, corre atrás de qualquer vento e não chega a lugar algum. Segundo erro que todo empreendedor já cometeu ou vai cometer é não ter uma estratégia bem definida. Eu disse que estratégia é o como você vai fazer para chegar no objetivo do seu foco. Eu dei as 2 dicas de você montar os pontos fortes e pontos fracos das suas forças internas e os pontos fortes e pontos fracos das suas áreas externas, ou melhor, do seu ambiente interno e do seu ambiente externo. Faça esse mapeamento. Ao ter que responder essas perguntas no que você é bom, no que você é forte e no que você é fraco, no que você precisa corrigir, você vai automaticamente começar a desenhar a estratégia. Para quem que você vai vender, de quem que você vai comprar, o que você precisa melhorar, qual é a rota que você precisa seguir, ok? Terceiro erro foi sobre o composto de marketing. Lembra disso? O composto de marketing é composto por 4 P's. Preço, praça, produto ou promoção. Ou produto, preço, praça e promoção, ok? Produto é qual é a raridade, né, do seu produto ou serviço, ou melhor, qual é a dor que você resolve do mercado, e quanto maior é o problema que você resolve, mais as pessoas estão dispostas a pagar, ou quanto mais valor você gera na vida das pessoas, mais elas estão dispostas a pagar pelo seu produto. Falei também que o preço posiciona o seu produto. Falei a forma de onde você vai atuar, a praça e como você vai promover. Bom, depois eu falei sobre um outro erro muito comum, que todo mundo ou já passou por um perrengue desse, né? Ou alguém ainda já vai passar, que é a questão da sociedade, né? Dei a dica sobre o acordo operativo, para que você possa evitar se machucar dentro de uma sociedade. Bom, depois eu falei sobre o erro de não ter métricas ou não ter os KPIs corretos para fazer a gestão do seu negócio. Muito bem, vamos falar sobre o 6º erro que todo empreendedor ou já cometeu, ou vai cometer, ou já aprendeu com eles também, que é a falta de ações estratégicas. Anote aí, papel e caneta. Falta de ações estratégicas. O que é essa falta de ações estratégicas? Ou melhor, Fabiano, o que é uma ação estratégica? Para responder o que é uma ação estratégica ou para que serve as ações estratégicas, a gente precisa entender lá sobre um pouquinho do foco. Qual é o alvo a ser atingido com o seu negócio? Então vamos supor que você tenha um negócio onde você quer dobrar o seu faturamento nos próximos 12 meses. Beleza? Vamos traçar uma meta aqui para o seu negócio, ok? Você está aqui nessa Masterclass, você precisa dobrar o faturamento do seu negócio, nós vamos estabelecer a seguinte meta: dobrar o faturamento do seu negócio em 12 meses. Então a gente já tem uma meta aí, beleza? Inclusive uma métrica. Bom, muita gente monta planejamento, monta metas, monta quadro de metas, só que erra o seguinte, em refinar e definir quais são as ações que vão te levar em direção à meta. Ou seja, falha no óbvio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu faço todas as vezes que eu estou dentro de uma empresa, quando a gente vai começar um projeto novo de consultoria. Qual seria o resultado do teu negócio se você conseguisse executar ou fazer apenas o óbvio funcionar? Qual seria o resultado? Sabe aquilo que você sabe que é óbvio, mas que no dia a dia você acaba não fazendo, porque o operacional, porque as atividades do dia a dia acabaram te sufocando? Responda aí, qual seria o resultado do teu negócio se a tua equipe executasse com maestria apenas aquilo que é óbvio? Por exemplo, você tem lá uma equipe de vendas e você sabe que se o vendedor visitar 10 clientes novos por semana, ele vai vender, só que ele não visita, porque o operacional, porque as atividades do dia a dia acaba sufocando ele.
Então a pergunta é a seguinte: qual seria o resultado se a tua equipe fizesse apenas o óbvio acontecer? Qual seria o resultado no seu negócio, na sua carreira, se você conseguisse executar apenas o óbvio? Tudo bem? Bom, muitas vezes essas ações estratégicas vai ser o óbvio. É o óbvio que precisa ser feito, é o óbvio que precisa ser executado. Mas eu vou melhorar isso para você, tá? O que eu quero dizer? As pessoas gastam muito tempo e energia montando planejamento estratégico, só que não gasta tempo e energia mapeando quais são as ações concretas que a equipe e aquele empreendedor precisa executar para levá-lo em direção ao próximo nível. Vou dar um exemplo. Vamos supor, então, vamos pegar lá a tua meta de dobrar o faturamento em 12 meses, ok? E aí você tem lá o teu departamento de vendas que precisa vender o dobro em 12 meses. Vamos desdobrar essa meta em algumas ações estratégicas. E eu vou te dar uma dica, desdobrando ela em 3 ações. Ação número 1, visitar 25 clientes novos por mês, ok? Vai dar uma média de 5 clientes por semana, dependendo da semana. Um mês com 5 semanas, vai dar 5 clientes na semana, ok? Então, visitar 25 clientes. Se você tem lá uma taxa de conversão, ó, lembra das métricas que eu falei lá nos erros anteriores? Quer dizer, se você tem lá uma métrica de taxa de conversão de 20%, ok? Se você visitar 25 clientes novos por mês, numa taxa de 25%, 10% daria 2,5, vai dar 5 vendas, mais ou menos, ok? Então vamos lá, de 5 a 6 vendas. Então quer dizer que se você visitar 25 clientes a uma taxa de conversão de 10, você vai ter ali uma média de 5 vendas. Essas vendas são suficientes? Então, logo, essa ação estratégica, por que chama ação estratégica? Porque ela é uma ação, e ação é aquilo que dá para medir, não pode ser subjetivo. Ah, vou me inspirar todas as manhãs. Ah, eu vou me esforçar todas as semanas. Não, isso não tem como medir. Agora, visitar 25 novos clientes, isso é uma ação estratégica. Ok? Então muita gente erra nisso. Segunda ação estratégica, para dobrar o faturamento em 12 meses. Gente, estou dando exemplos soltos aqui, tá? Quer dizer que é isso que é para você fazer nesse momento. Até porque a gente tem que mapear e ter as métricas corretas. Vamos colocar mais um aqui. Realizar um evento estratégico de atração de clientes por mês no meu negócio. Pode ser uma live shop, pode ser um evento para trazer as pessoas para o meu showroom, pode ser um evento de engajamento, não sei. Nós temos que ter um evento por mês. Dá para medir um evento por mês? Dá. É uma ação que te leva ao teu estratégico? Então é uma ação concreta. E terceiro, ligar para 25 pessoas por dia da minha base. Eu tenho 3 vendedores na minha equipe. 3 vendedores vezes 25 vai dar 50, 60, 75 ligações por dia. Falar com 75 pessoas por dia. Todos os dias a minha equipe tem que falar com 75 pessoas. Cada vendedor tem que falar com 25. E a minha equipe tem que visitar 25 clientes novos todos os meses. Olha só, 3 ações estratégicas. Visitar 25 clientes novos por mês, falar com 75 pessoas por dia e fazer um evento estratégico catalisador por mês. São 3 ações estratégicas que, se forem executadas com maestria, pode levar a tua equipe em direção ao resultado que você precisa. Fabiano, isso dá certo? Depende se você conseguir fazer o 7º passo que eu vou te entregar daqui a pouco, que tem a ver com o 7º erro que muita gente comete. Faz sentido, pessoal? Então, qual é esse 6º erro? Não ter ações estratégicas mapeadas. Se você precisa melhorar o seu financeiro, você tem que ter ações estratégicas mapeadas para organizar o seu financeiro. Se você precisa aumentar a sua receita, o seu faturamento, você precisa ter ações estratégicas para aumentar o seu faturamento, para trazer novos clientes, para fechar novas vendas. Ações estratégicas são ações concretas. Ações concretas, elas têm 2 características. Anote aí, papel e caneta. 2 características. A primeira delas dá para medir, é mensurável. Então você consegue medir. Ligar para 25 pessoas por dia. Dá para medir e ligar para 25 pessoas? Dá. Boa. Então. E a segunda característica tem que ser preditiva, ou seja, aquela ação tem que te levar em direção à sua meta. Aquela ação tem que te levar em direção ao seu faturamento. Visitar 25 novos clientes por mês. Prediz que eu vá vender mais? Sim. Agora, ação número 2, comer bolo de chocolate todos os dias pela manhã. Comer bolo de chocolate vai te deixar feliz.
mas vai te ajudar a vender mais? Não, então não é preditivo, não pode ser. Faz sentido ou não? Então, ações estratégicas são ações concretas. Aí vem uma pergunta. O que eu estou falando aqui é ou não é o óbvio? É o óbvio. Só que aí responda para mim, qual seria o resultado se você conseguisse executar o óbvio? Quantas vezes você não bateu a meta porque você não conseguiu fazer o óbvio? Quantas vezes você ficou devendo porque você não conseguiu fazer o óbvio? O óbvio é aquilo que você sabe que tem que ser feito, mas por algum motivo, eu sei qual é o motivo é o operacional que te sufoca, mas por causa desse operacional você não consegue fazer aquilo que você tinha que fazer. Você já teve a sensação de trabalhar muito e não produzir nada? Chegar ao final do dia de trabalho com a sensação de que você não parou um minuto, você trabalhou muito, mas quando você olha, você não produziu nada. Você não gerou riqueza, você não fechou negócios novos, você não fez novos networks, você só ficou correndo atrás de coisas operacionais. Por quê? Porque você não tem ações estratégicas mapeadas. Faz sentido isso? Bom, então esse sexto erro que muita gente comete, eu vou dizer uma coisa para você, não é só empreendedor pequeno não, tá? Pelo contrário. Eu conheço empresas e, aliás, eu disse que todos os dias eu estou dentro de uma empresa, né, diferente. Tem empresas grandes, empresas estruturadas, departamentalizadas, que não têm essas ações estratégicas mapeadas. Então, não cometa esse erro. Faz o seguinte, amanhã ou hoje, mapeie quais são as ações estratégicas para aumentar as vendas. Quais são as ações estratégicas que a minha equipe de venda tem que executar? Quais são as ações estratégicas que o meu departamento de marketing tem que fazer? Quais são as ações estratégicas? Quais são as ações estratégicas? E lembre-se, ela tem que ser preditiva e mensurável. Lembre-se dos KPIs, lembre-se dos indicadores de performance. Atrele eles. Depois você fala assim, mas Fabiano, eu não tenho departamento de marketing, eu não tenho departamento de vendas. Eu sou o vendedor e eu sou o marketing. Então tá bom. Você, a tua empresa pode não ter os departamentos estruturados com um gerente, com pessoas, mas a tua empresa tem esses departamentos. A diferença é que você é o gerente ou a gerente de todos esses departamentos. Então você precisa ter métricas. Não é porque a tua empresa é pequena que você precisa pensar pequeno. O problema não é ser pequeno, o problema é pensar pequeno. Mesmo sendo pequeno, você tem que departamentalizar. Qual é a meta, qual é o foco, quais são as ações estratégicas que o meu marketing tem que entregar. Tem que acontecer. Desenha, desdobra, mapeia isso. Né? Quais são as metas, quais são as ações estratégicas, quais são os KPIs da área comercial. Desenhe, mapeie, monte isso. Então, sexto erro que todo empreendedor comete, não ter mapeado, não focar nas ações estratégicas, não mapear quais são as ações estratégicas de alto impacto para levar o seu departamento ou a sua empresa em direção ao próximo nível, ok? Sétimo erro que todo empreendedor comete à frente de um negócio, não corrigir a rota em tempo hábil. Vou repetir, sétimo erro que todo empreendedor comete diante de um negócio, não corrigir a rota em tempo hábil. A pior coisa que tem é você tomar uma decisão tarde demais ou pior, nem tomar essa decisão. Uma não tomada de decisão é uma tomada de decisão. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Imagine que você está dentro de um carro, ok? Você está ali a 110 por hora, ok? Velocidade permitida na maioria das estradas aí brasileiras. Você está a 110 por hora. E aí tem uma curva muito perigosa à sua frente. Só que você não conhece a estrada e você não sabe que tem essa curva perigosa à sua frente. E aí você descobre, não tinha placa de atenção curva perigosa a 200 metros, a 500 metros. E você descobre no meio da curva que a curva é perigosa e aí a placa está no meio da curva ou depois da curva. Atenção, curva perigosa começava a 100 metros atrás. Adianta alguma coisa? A placa de curva perigosa estar depois da curva ou no meio da curva? Não, ela precisava estar antes da curva, para que você pudesse corrigir a rota, tirar a velocidade, pisar no freio, reduzir a marcha e fazer a curva com segurança. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Corrigir a rota em tempo hábil significa se antecipar aos fatos. O que é antecipar-se aos fatos? É você estar trabalhando hoje, mas olhando para a semana que vem, olhando para o mês que vem, olhando para os indicadores que você precisa gerar, ok? Vou traduzir um pouco melhor. Como é que funciona isso? Corrigir a rota em tempo hábil significa o seguinte, lembra que agora há pouco eu falei para você sobre as ações estratégicas? Vamos fazer de conta, né? Vamos dar um exemplo aqui.
daquele caso que eu te dei de que você quer dobrar o faturamento em 12 meses, e uma das ações estratégicas foi visitar 25 clientes novos por mês. E aí você constantemente, e eu recomendo aos meus clientes que faça isso semanalmente, você precisa parar o seu jogo, precisa parar, sair do operacional, ok? Tem que ter o seu momento estratégico, nós chamamos isso de comitês de gestão, depois em outro momento eu posso te ensinar isso. Você precisa parar para olhar para os seus indicadores, os seus KPIs que você criou, para dizer o seguinte: olha, eu falei que eu ia visitar 25 clientes novos por mês. Nós visitamos, fechamos o mês agora. Equipe, vem cá, a gente visitou ou não visitou? Visitou. Opa, legal. E qual foi o resultado que essas 25 visitas novas geraram? Geraram o resultado que a gente queria? Geraram as vendas que a gente queria? Gerou o ticket médio que a gente queria? Gerou. Legal, segue o jogo. Opa, não gerou. Então vamos corrigir a rota. Por que não gerou? Nosso playbook está errado, nosso script de venda está errado, o perfil do cliente que nós estamos visitando está errado, o produto não está certo, é o preço, é a praça. Olha só o composto de marketing aparecendo aqui. Então, com base nos indicadores que você criou previamente, você para o jogo e corrige a rota. Opa, quer dizer, você está olhando para a placa de curva perigosa antes da curva. Gente, isso que eu estou falando para vocês aqui, você não vai aprender em curso de marketing, curso de gestão, disponível por aí não, tá? Isso aqui nós estamos falando de alto nível de gestão. Nós estamos falando de gestão de resultado. Eu estou te falando aqui o que acontece dentro de multinacionais. Estou falando aqui o que acontece em empresas que faturam bilhões, ok? Faturam bilhões. Veja bem, é corrigir a rota em tempo hábil, é ter os indicadores de desempenho para tomada de decisão em tempo hábil. Então, um dos grandes erros que muitos empreendedores cometem é não ter esses indicadores e por não ter, não consegue corrigir a rota em tempo hábil. Então, se você mapeou que você tem que visitar 25 clientes novos por mês e você visitou e não gerou resultado, opa, qual é a rota que tem que corrigir? Ou não conseguiu visitar, pior ainda. Então, por que nós não conseguimos visitar? O nosso operacional está nos sufocando, nós estamos tendo que nos ocupar de tarefas que estão tirando a gente do estratégico, está faltando gente, o que tem que fazer? Por isso que constantemente você precisa ter um timing, você precisa ter uma pausa para poder olhar para esses indicadores que você criou para corrigir essa rota. Então, muitos empreendedores, eles vão... Você já teve a sensação de que você fica enxugando gelo? Por quê? Porque você está sempre correndo atrás de apagar incêndio, né? Ou enxugando gelo. O que significa enxugar gelo? É um trabalho que não tem fim. Todo dia você tem um monte de coisa para fazer, mas todo dia você tem um monte de coisa para fazer que é coisas emergentes, urgentes. Você não está focando em coisa nova, você não está focando em crescimento, você não está focando em estratégia, né, ação estratégica nova, coisa que vão te levar em direção ao teu foco. Não, você está resolvendo problemas, você está se sentindo sufocado ou sufocada, você não vê o teu resultado acontecer. Por quê? Porque você não age previamente, você não corrige a rota em tempo hábil, você está sempre fazendo a curva e depois, no meio da curva para frente, você descobre que a curva era perigosa. Por quê? Porque você não tinha indicadores. Aí você descobre, puxa, eu não bati a meta, tá faltando dinheiro. Falta de dinheiro não é problema, falta de dinheiro é um sintoma, ok? Falta de dinheiro, falta de fluxo de caixa é sintoma de que ou tá faltando receita, ou tá faltando venda, ou você tá gastando mais do que você deveria na empresa, ok? Então é um sintoma de que algo, ou a tua gestão ou a tua venda não tá legal, ok? Então, quando você olha para os indicadores, você precisa corrigir a rota em tempo hábil. Então, por que você fica sempre trabalhando atrasado? O que é atrasado? Sempre sufocado, sempre na correria. Sabe quando você conversa com o empreendedor, o cara fala assim, eu quando converso com o empreendedor, eu falo, e aí cara, correria, não tem tempo para nada. Esse cara tem, eu já interpreto, enrolado, desorganizado, não tem métrica, não tem organização, não tem composto de marketing mapeado, não tem foco, sem estratégia, ou seja, está correndo atrás de operacional, né? É um bombeiro, fica apagando incêndio o dia todo. Por quê? Porque não trabalha previamente, porque não tem mapeado as estratégias, não tem mapeado as métricas, ele não tem o que executar, ele não consegue controlar, ele não trabalha preventivamente, ele não trabalha com uma gestão de resultados, ele não trabalha se antecipando aos fatos, ele trabalha depois que o fato aconteceu. Puxa, faltou dinheiro, por quê? Porque não vendeu. Por que não vendeu? Poxa, pois é, não sei, mas quantas visitas tinha que fazer? Pô, não sei, não estava mapeado. Se você não tem métrica, você não sabe para onde você está indo, irmão. Faz sentido? Então vamos lá, vamos fazer um overview aqui. Os 7 erros que todo empreendedor comete. Falta de foco,
ou problemas de foco, falta ou problema de estratégia, problemas no composto de marketing, os 4 P's, produto, preço, promoção e praça. Problemas com sociedade, é um outro erro que todo empreendedor comete. Falta de métricas, indicadores de desempenho ou os KPIs, né? Falta de ações estratégicas mapeadas e definidas, e ações estratégicas precisam ter 2 características, elas precisam ser mensuráveis e elas precisam ser preditivas. E por último, falta de corrigir a rota em tempo hábil. E aí? Responde aí pra gente. Esses 7 erros aí que eu tô falando, né, que eu disse pra você aqui, você já cometeu eles? Tem cometido eles? E aí? Você acha que valeu a pena esse bate-papo com a gente aqui? Então é o seguinte, eu te espero no nosso próximo encontro, que vai acontecer daqui 2 dias, para o nosso segundo encontro aí da Masterclass Gestão de Resultado. Eu sou o Fabiano Zanzinho, meu papel é ajudar você a dobrar o seu faturamento. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, né, no meu Instagram, no canal do YouTube, tem muito conteúdo para você lá.